Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do Feedscast, aqui no Feeds Day 2024. Eu sou a Pá da Feeds e hoje a gente vai falar sobre o impacto de uma estratégia eficaz de aquisição de talentos na marca empregadora, com ela, que é a proprietária da AS Pessoas Estratégia, Aline Souza. Muito prazer, Aline, bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Se apresenta um pouquinho para o pessoal para eles te conhecerem melhor. Prazer é todo meu, uma satisfação imensa estar aqui. É meu primeiro Feeds Day, então Que estou demais. felizona. Vim de Brasília, lá tá o calor imenso e aqui tá esse frio. São Paulo caótico. A diferença é muito grande, né? Mas assim, me apresentando rapidamente, meu nome é Aline Souza. Eu sou mãe de dois. Eu acredito muito no poder da reciprocidade, da colaboração. Eu tenho uma empresa além da AS Pessoas Estratégias, eu tenho a XP Company, que cuida de toda essa parte, né, de aquisição de talentos, de jornada do colaborador. E a gente está aí realmente para falar sobre a importância de um planejamento eficaz, de uma estratégia eficaz, tanto da experiência do candidato, como da experiência dessa pessoa colaboradora, para que os processos fluam da melhor forma, para que isso seja benéfico tanto para a pessoa que está ali trabalhando, quanto para a empresa contratante. Perfeito, isso é muito importante, né? E quando a gente fala sobre aquisição de talentos, na sua visão, o que seria uma boa estratégia? É importante a gente entender que essa aquisição de talentos, ela começa ali com a experiência do candidato. Então, tem que ter toda uma formulação de estratégias para que essa experiência seja o melhor possível para essa pessoa que nem adentrou ainda a organização, né? Então, quando a gente tem ali um descritivo de vaga otimizado, quando a gente tem ali um bom ambiente organizacional e que a gente venda isso de uma forma, né? Venda isso de uma forma que realmente acontece na prática, né? Tem algumas empresas que pregam ali uma proposta de valor e, na verdade, quando você chega dentro da organização para trabalhar, aquilo dali é completamente diferente, né? Então, eu costumo muito dizer que o colaborador ele pode ser o maior detrator ou o maior promotor da marca empregadora. E isso começa justamente nessa atração de talentos. Então, você imagina, uma pessoa que se sente bem nesse ambiente organizacional, ela vai falar isso para mais e mais pessoas vão querer adentrar esse ambiente organizacional. Mas se eu tive uma experiência ruim ali dentro, você pode ter certeza que isso também vai se propagar da mesma forma. Por isso que é tão importante que essa estratégia de aquisição ela faça sentido realmente com essa cultura organizacional. Então, o que eu estou prometendo aqui na teoria realmente se comprova na prática, né? Eu estou realmente executando isso daqui, o que eu estou falando, né? Para as pessoas que nem entraram aqui ainda, porque senão você está fazendo uma propaganda falsa do que não existe na sua organização, né? Então, quando a gente fala de uma boa estratégia de aquisição de talentos, é realmente você fazer aquilo que realmente acontece na sua organização. Quando você tem essa verdade, você tem autenticidade em tudo isso que você demonstra ele no dia a dia com seus colaboradores, isso facilmente vai ser repassado para mais e mais pessoas. E não só, isso impacta não só na atração, como também na retenção. Então, essas pessoas, elas não vão querer sair de um bom ambiente organizacional. Faz total sentido. Você falando sobre o promotor, né, o colaborador ser o maior promotor da marca, né? Como conquistar bons talentos pode impactar na imagem da marca empregadora? Então, quando você faz toda essa estratégia de aquisição de talentos, você coloca ali todo um alinhamento que você teve com as lideranças ali dos setores, dos departamentos, sobre os perfis ideais de pessoas que vão compor, né, vão fazer parte dessa organização. Por isso que é tão fundamental que esse planejamento ele seja um planejamento de longo prazo. Isso não seja feito ali só no momento da admissão. Isso não seja só no momento ali que você precisa de um talento novo, de alguém para compor a equipe. Então você tem que fazer isso no decorrer do tempo, porque essas modificações elas são adaptativas, elas são voláteis, né? Então, nesse momento, você precisa de um colaborador com perfil X, com os requisitos X, mas em outro determinado momento, você vai precisar de um outro tipo de perfil, de um outro tipo de skill, né? Tanto skill comportamental como skill técnica.
Então, quando você vai adaptando essas capacidades, essas habilidades com o que realmente você precisa na organização, consequentemente, você vai trazendo gente para o time que realmente tem a ver ali com a tua cultura, que tem a ver ali com tudo que você aplica hoje no ambiente organizacional, no mercado de trabalho. Então, é fundamental, impacta nesse sentido, de você trazer pessoas colaboradoras que realmente façam sentido ali, né, tanto de valores, tanto de capacitação mesmo técnica, de capacitação comportamental, e tudo isso vai sendo mapeado no decorrer do tempo. Então, você vai fazendo esse mapeamento ali dentro da sua organização, você vai, até falei agora na palestra sobre inteligência artificial, né, o quanto que é importante você utilizar esses dados para você fazer toda essa estratégia de aquisição de talentos, porque você vai vendo ali, vai tendo essas análises preditivas do que você precisa, do que está prejudicando, do que realmente deve continuar. E aí, dessa forma, você consegue ter um processo muito mais efetivo e muito mais eficaz. É porque às vezes não é nenhuma falha no sistema de aquisição e nem no colaborador, mas não tem aquele match. Se você não consegue identificar isso, acaba prejudicando tanto a jornada de um quanto o trabalho de outro, né? Perfeito. Sem dúvida. E quais são os riscos de uma estratégia de aquisição de talentos mal alinhada para uma empresa? É catastrófico, né? Porque imagine você não faz um planejamento assertivo, você não alinha ali com as lideranças, você não está acompanhando as tendências de mercado, e aí você acaba trazendo pessoas para esse time que não tem muito essa sinergia cultural e essa sinergia ali de trabalho. Então, isso vai gerar o quê? Um turnover, uma rotatividade muito grande. E a gente sabe que a rotatividade, ela gera um custo muito grande para a organização. Então, você imagina essa quantidade imensa de pessoas entrando e saindo da sua organização, né? Então, você gasta ali na parte de contratação, porque você vai ter que contratar uma pessoa, perdão, treinar uma pessoa totalmente do zero, e a gente sabe que isso demanda um tempão, né? Tanto dessa pessoa que está entrando, quanto a pessoa que está incumbida ali de treinar, né? Aquele profissional. E essa pessoa também, ela não se adaptando, isso vai gerando absenteísmo, isso vai gerando uma certa apatia nesse profissional. Ele não vai produzir como ele poderia produzir. A performance dele é profundamente afetada, porque ele vai se sentir frustrado nesse ambiente organizacional, e isso vai acarretar em uma saída. E muitas vezes essa saída desse profissional vai gerar essa reputação Isso negativa que eu ia falar, tem dessa impacto na empresa. imagem da marca também. Totalmente, porque você vai vendo essa quantidade de pessoas saindo a todo momento ali, aí, poxa, se ninguém quer ficar, então por Alguma que eu coisa vou tá querer entrar, errada. né? Uhum. Então, quando a gente fala de uma má estratégia de aquisição de talentos, é justamente nesse sentido, de você entender todo o escopo mesmo da sua organização, tudo o que você quer quanto skills, como eu já falei, comportamentais e técnicas, para você trazer para esse time pessoas realmente capacitadas e vão agregar ali na sua organização, isso vice-versa, né? Então, a pessoa vai agregar e a organização também vai agregar na vida dessa pessoa, né? Você imagina o impacto também mental que uma organização que não tem a ver, não tem esse fit com essa pessoa causa, Causa no né? colaborador. Então a pessoa, ela fica ali totalmente desmotivada. Ela pensa assim, poxa, eu tava com uma expectativa aqui muito grande, só que quando eu entrei, essa expectativa ela não foi suprida. E aí você começa a ver esses problemas e, enfim, como eu falei, é totalmente catastrófico para a E aí, alinha organização. com a primeira pergunta, a sua resposta também sobre a transparência, sobre a verdade ali no primeiro passo, no primeiro processo, para você não gerar essa expectativa e acabar frustrando esse colaborador, né? Esse futuro Sim, sim, colaborador. tem que ser totalmente transparente e realmente fiel ao que acontece, ao que é a cultura, né? A gente tem duas vertentes na aquisição de talentos aí, no processo de integração, que é a proposta de valor que você coloca ali no seu descritivo de vaga, que você coloca no site da empresa, e a gente tem o que realmente acontece no bastidor, né? Então, essas duas vertentes, elas não podem se separar uma da outra, elas têm que ser uma coisa só.
Então, quando você prega um comercial de margarina lindo, que as famílias estão felizes na sua organização, né, nas suas casas, como no comercial ali, você prega isso como se fosse na organização, funcionários felizes, puffs e mesas de sinuca e não sei o quê, todo mundo, né? Mas aí quando a pessoa entra e ela percebe um clima totalmente caótico, pessoas ali que estão trabalhando por obrigação, pessoas que não se suportam, lideranças altamente tóxicas, pessoas capacitistas, pessoas preconceituosas, né? Então você vê a distância que isso tem do que estava pregado ali, do que estava na teoria, né? Que a empresa teoricamente está dizendo que faz, com a realidade. Então a transparência nesse processo de aquisição de talentos é fundamental. Bem como quando você vai publicar um descritivo de vaga. Aquele descritivo de vaga ali do que a pessoa vai fazer tem que ter as informações necessárias para que esse candidato ele entenda o que realmente faz sentido para ele. Então, assim, tem informação de salário, tem quais são os meus benefícios, tem quais são realmente as minhas atividades que eu vou executar aqui dentro? Ou será que quando eu entrar nessa organização, vocês vão desviar meu cargo? Vocês vão desviar totalmente tudo que estava aqui escrito, tudo que eu vou fazer realmente na organização. Então, assim, são coisas que têm que estar totalmente alinhadas para não ter esse desvirtuamento e essa frustração que eu falei para você, de quando essa pessoa chegar nesse ambiente, né, ela não dá de cara ali com algo totalmente diferente. E uma outra questão é a capacitação dos profissionais que vão conduzir essa seletiva. Tem muitos profissionais que eles não estão capacitados para conduzir processos seletivos. Então, eles fazem perguntas totalmente fora de contexto, perguntas totalmente íntimas que em nada vão agregar aquele processo seletivo, né? Eu sou mãe, eu já passei por muitos episódios de preconceito com a maternidade em seletivas de emprego. Então, perguntas de cunho, né, totalmente capacitista da minha condição. Onde é que você vai deixar seu filho? Se você tiver uma reunião importante de emprego, seu filho estiver doente, você vai priorizar o quê? Então, sim, são coisas, e isso eu estou falando, né, da minha experiência de vida, que é a maternidade, mas a gente tem isso com recorte de gênero, a gente tem isso com recorte social, a gente tem isso com recorte de idade, né? Então, tem várias questões que a gente tem que levar em conta para que essa pessoa ela não seja parcial ali nas suas avaliações no momento desse processo de entrevista, né? Que a gente tem ali todo o processo de triagem, que a pessoa passa ali, hoje está sendo muito feito por softwares de ATS, né, de inteligência artificial, e depois ela vai para uma entrevista com uma pessoa que deveria ser capacitada para conduzir esse processo. Então, cabe a transparência, cabe a preparação dessa pessoa que está conduzindo e cabe esse alinhamento de expectativas ali do que realmente acontece nessa empresa. Quando a gente fala, Aline, de um processo de recrutamento e seleção que já existe, como é que a gente pode refinar esse processo? Então, de uma empresa que já tem esse processo definido, como é que a gente pode melhorar esse processo? Através de feedbacks, né? Então, quando você tem um processo seletivo ali, geralmente você gera um formulário, uma pesquisa ali de opinião, para você saber como é que essa pessoa ela teve essa percepção desse processo seletivo, né? Isso para o candidato. Para que você tenha esses insights necessários para que você possa fazer as adaptações necessárias no teu processo de aquisição de talentos. E isso para dentro da organização, né, quando você tem um processo que você está vendo que está engessado, que você está vendo que está tendo muita reclamação, né, você está tendo esse alto índice aliás, o baixo nível de atração de talentos, você pode ver que aí tem alguma coisa errada que você precisa melhorar. E isso tudo é feito através de dados. Você vai coletando esses dados e, com isso, você consegue aplicar estratégias específicas dependendo do teu problema ali, né? Porque dentro de um processo de recrutamento e seleção, a gente tem várias etapas. Então, a empresa, dependendo ali do que for o gap, né, em qual etapa for esse gap, ela consegue alinhar esses dados com estratégias realmente que tenham aplicabilidade prática.
Perfeito, Aline. Gente, o nosso episódio está acabando. Aline, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. O assunto é super importante pela sua expertise. Você quer deixar algum recado pro pessoal, suas redes sociais? Gente, obrigada, viu? Obrigada, Fides. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. O meu Instagram é @soualineoficial, tá? Então, se quiserem me seguir por lá. Meu LinkedIn, Aline Souza com S. Se você colocar lá, você me encontra. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, gente, pela audiência e não deixe de ouvir os próximos episódios. Tchau!